Vamos falar de dermatite atópica? Você já ouviu falar de marcha atópica? Então assista esse vídeo que a gente vai explicar tintim por tintim. Dermatite atópica. O que é isso? É uma doença não transmissível, crônica, relacionada à genética e ao ambiente. É uma doença que cursa com coceira, prurido em áreas corporais, sensibilidade da pele, ressecamento extremo, principalmente nas dobrinhas aqui na frente do cotovelo e atrás dos joelhos. Pode afetar qualquer idade e geralmente começa na infância. A dermatite atópica, ela é uma alteração na nossa barreira cutânea. Então a nossa pele ela tem camadas e essas camadas nos defendem, nos protegem e nos isolam do ambiente. Quando a gente tem um defeitinho genético que não produz corretamente essas camadas, a doença mais comum que vem dele é a dermatite atópica. Não só as camadas da pele, mas as camadas das mucosas. Isso inclui então a rinite e a asma dentro desse espectro chamado atopia. Quando a gente fala marcha atópica, eu estou comentando da evolução do quadro ao longo da vida da pessoa. A marcha atópica ela começa na infância com a dermatite ou eczema atópico e vai evoluindo depois com asma, com rinite e as manifestações podem se perpetuar até a idade adulta. Existem 3 fases pela faixa etária quando a doença se manifesta de forma diferente na pele. Na criança, bebezinho até os 2 anos, a gente vai ter uma manifestação do eczema que pode incluir rosto, couro cabeludo, o corpo todo, as dobrinhas do bebê, né? Pescoço, axilas, região inguinal. E dos 2 aos 12 anos, a gente tem a dermatite atópica no jovem, né? Na criança, transição para adolescente. Nesta faixa etária, neste grupo de pacientes, nós vamos ter a dermatite atópica mais tradicional, que é aquela que acomete, como eu falei, as dobrinhas, que pode pegar um pouquinho da face também, o rosto fica todo cheio de bolinhas, de áreas ásperas, a pele fica ressecada, fica áspera no geral, e a pele é muito sensível, e a criança tem muita coceira e ela se coça para valer, né? Então esse é o quadro mais clássico. E depois, a partir dos 12 anos até a idade adulta, a gente vai ter uma dermatite atópica cronificada, onde eu já tenho sequelas nessa pele. Ela também vai acometer essas áreas de dobras, como a gente falou. Ela também vai ter áreas com muito ressecamento nos braços e nas pernas. E esse paciente vai ter muita descamação, vai ter muita vermelhidão. Ele vai ter áreas, às vezes, faciais, cervicais acometidas. E é um quadro mais grave, mais intenso, com muitas fissuras, a pele espessada, grossa, como eu falei, que acaba tendo infecções. Então essa é uma evolução do paciente com atopia que pode sim durar até a fase adulta, tá? A atopia, ela tem desencadeantes ambientais, então não é só carregar a genética para essa barreira inadequada. Ela tem os desencadeantes, então, por exemplo, pólen, mofo, ácaros, produtos químicos, produtos que ressecam a pele, tecidos que não absorvem o suor, tecidos que são irritantes, alguns sintéticos, a própria lã, que é um tecido natural, mas ela é muito irritativa para a pele do atópico, pelos de animais, sabonetes e produtos cosméticos ou de higiene que não são apropriados para a pele do atópico vão desencadear crises. O clima tem um fator importante também, então extremos de temperatura, de frio, de clima muito seco, de clima muito quente, que faz com que aquela pele que não tem barreira transpire demais e não sofra uma ventilação adequada, vai ter crise de atopia. E muito importante, né? Os fatores ambientais incluem também o que vem do próximo. Então, pais que fumam ou pessoas tabagistas perto de pessoas atópicas, não só da pele, mas respiratória, vai ter mais crise na pele, tá? A gente tem que ficar muito atento aos fatores ambientais. O banho é um fator muito importante, não só os produtos, mas também a temperatura da água. Água muito quente é
péssimo para quem tem atopia, porque ela vai danificar ainda mais essa barreira, tá? O banho tem que ser curto, morno, sem muitos produtos. Eu não vou ficar passando, ensaboando o corpo inteiro. A gente vai lavar só as áreas de transpiração e de sujidade, pé, áreas que precisam ali de ensaboamento. Outras áreas do corpo não precisam ensaboar o braço inteiro, não precisam ensaboar o tronco todo, tá? E isso é uma educação, é uma mudança de hábitos que às vezes é difícil para o paciente, ainda mais uma criança, eles adoram se ensaboar no banho, né? A gente conhece. Então, hábitos e fatores ambientais desencadeiam crises, tá? Eu também tenho que lembrar que ela tem controle, que ela tem prevenção, que ela tem tratamento. Tem cura? Não, não tem cura, é um fator genético que a gente carrega. Eu vou observar que ao longo da vida, né, a estatística mostra que o paciente ele vai melhorando. É uma doença muito própria da infância e da adolescência. E ao longo dos anos, a criança tende sim a entrar em um equilíbrio com a sua barreira e a tendência é melhorar. São raros casos que evoluem para a idade adulta. Nesses pacientes que precisam de tratamento durante toda a vida ou em uma fase da vida, precisa de um acompanhamento médico pertinho para te ensinar os produtos corretos, para prescrever o que a gente precisa em cada fase da doença, nas agudizações e de manutenção. Então vamos lá. Um dos tratamentos a gente já falou, que é corrigir os hábitos e evitar os fatores que desencadeiam. O outro tratamento principal é retirar o ressecamento e devolver a barreira cutânea. Como a gente faz isso? Com cremes, com produtos de passar, de aplicar. Cremes hidratantes ou emolientes, que é o nome correto. A gente vai ter nesses cremes medicações que vão fazer a reposição da barreira, com ceramidas, lanolina, ureia em alguns casos, mais baixas concentrações. Produtos que vão criar membranas e películas impermeabilizantes, como silicone, fucogel, extrato de aveia, que é calmante para a pele. Então, esse paciente ele tem que ter o melhor hidratante do mundo e esse hidratante ainda tem que ser medicamentoso, ele tem que devolver a barreira. Um outro produto importante é o Sindet. Sindet é um tipo de sabonete, então é uma forma química de sabonete que tem o pH compatível com o pH da pele. Isso é importante porque esse pH 5 da pele, ele vai manter a barreira no lugar. Se eu uso sabonetes que têm pHs diferentes, eles vão danificar a barreira e remover a barreira. Então, o sabonete de quem tem atopia tem que ser do tipo Sindet. Isso é super importante, tem várias marcas hoje no Brasil e é muito fácil de encontrar nas farmácias, tá? Banho, como eu já falei, ponto crucial, a gente tem que corrigir esse hábito. Depois dessa abordagem, a gente vai partir para os medicamentos. Nas crises, a gente vai precisar de corticosteroides, que são produtos que podem ser tópicos ou orais, mas eles têm uma ação que deve ser limitada, pois tem muitos efeitos colaterais. Nunca serão de uso contínuo, porque senão eu vou ter atrofia da pele, sintomas graves, até glaucoma, osteoporose de uso oral. Então, não é uso contínuo, ele serve para tratar as agudizações. Inibidores da calcineurina é uma classe medicamentosa que é usada de forma tópica ou oral também, e a gente tem essa ação preventiva. Esse sim, diferente do corticosteroide, eu vou usar por longos períodos. Eles vão fazer a prevenção nas áreas mais afetadas. O paciente tem que usar 2 vezes ao dia, uso contínuo junto com seus hidratantes. É importante o tratamento tópico, porque eu evito medicações sistêmicas que têm mais efeitos colaterais, tá? Passando ali pelos medicamentos tópicos, nós temos outros medicamentos hoje que estão em fase de teste, que são medicamentos que ainda não estão liberados, mas dos liberados, os 2 principais são esses. Aí a gente vai para os sistêmicos, né? Orais e injetáveis. Tem bastante coisa, cada caso vai exigir uma abordagem diferente. Então, eu não vou entrar em detalhes em cada um dos sistêmicos, tá bem? Mas é importante que as mães, os pais saibam que tem sim essa opção para aqueles casos mais extensos, para os casos mais graves. E eu tenho que prestar muita atenção na colonização bacteriana. Como essa barreira não é boa,
As crianças e adolescentes, no geral, desenvolvem colonização por estafilococos. Eu tenho que diminuir a população dessas bactérias. Em alguns momentos, eu tenho que tratar infecções causadas por essas bactérias na pele do atópico. Então, antibióticos em forma de pomada, antibióticos orais vão ser necessários nas crises onde a gente tem sim infecção bacteriana e é comum. Nós temos que ficar muito atentos a isso. Uma outra coisa que a gente tem que comentar na atopia é o fator emocional. Muitas pessoas têm piora da atopia quando passam por estresse físico e estresse emocional. Então também eu tenho que abordar como está sendo para aquela criança passar por aquela doença ou para aquele adolescente ou aquele adulto, porque ele carrega um estigma, ele tem todo o desconforto. Então a gente tem que fazer essa abordagem porque muitas vezes os gatilhos vêm da parte emocional e a gente tem que abordar aquele ser humano como um todo, tá bem? Espero que tenha ajudado e que vocês esclareçam suas dúvidas sobre a atopia.